No vídeo de hoje vamos analisar esse carinha aqui, o RG353V. A Anbernic me enviou, o pessoal, tem algumas semanas. Lembrando que, assim como os outros consoles da Anbernic que eu gravei review, vai ter esse vídeo aqui de primeiras impressões e também mais pra frente de review completa. E lá e a gente aborda um pouco mais a fundo as possibilidades desse modelo. Lembrando que o 353V ele é uma variante, né, do modelo 353 que a Anbernic lançou, então tem esse modelo aqui mais vertical e também tem alguns outros. Aqui são algumas configurações, ele tem um Dual Boot, que é um Android 11 ou Linux, tem um RK3566, que é uma CPU dele, então tem uma CPU bastante poderosa para esse carinha que cabe na palma da mão, cabe até no bolso, 2 GB de RAM, a tela 3.5 IPS, tem suporte a Wi-Fi 2.4 ou 5G, uma rede muito boa, ou Bluetooth 4.2, então a gente vai ter suporte a jogos de Android, PSP, Dreamcast, Sega Saturn, PlayStation 1, Nintendo DS, Nintendo 64, esse CPS1 não sei o que significa, né? Se alguém souber, manda aí nos comentários. FBA, Neo Geo, GBA, o Game Boy Color, tem bastante coisa e a bateria dele dura aí mais ou menos 6 horas. Então são as configurações dele. Vamos lá, vamos abrir aqui a caixa padrão mesmo da Anbernic, uma caixa bem simples, uma caixa branca. Aqui a gente tem o console, o portátil, vou deixar aqui depois. Aqui dentro a gente tem um cabo de carregamento USB-C, aqui tem a entrada na USB-A. Eles enviaram um cartão de 64 GB, provavelmente devolviam os jogos e também o sistema. Isso daqui é alguma coisa que depois eu dar uma olhada para ver o que é. A película. E aqui é o manual de instruções. Vai dar para fazer muita coisa nesse portátil aqui da Anbernic. Lembrando, pessoal, o link de compra vai estar aí na descrição. Vou colocar aqui diretamente lá da loja da Anbernic, a loja oficial. Nós vamos mais uma proteção. Eles enviaram aqui a cor preta, transparente, da hora. Um pouquinho pesado. Aqui a gente tem mais algumas configurações atrás dele, os botões, os gatilhos de ombro, o L1, o L2, o R1, o R2, então eles ficam mais ou menos aqui, né? É bem diferente, vamos dizer assim. Eu não sou muito acostumado com esse tipo de padrão. Eu gosto mais daqueles consoles assim, né? Como o 351P. Ele também tem review e vídeo de primeiras impressões desse portátil aqui. Tô jogando bastante nele, muito bom. E olha só que interessante que eu achei aqui, né? Eu ia botar o cartão de memória, só que o que acontece? Eles já mandaram um cartão de memória aqui, que é a memória interna, não sei se dá para vocês perceberem. Então a gente já tem um cartão de memória aqui também. Esse cartão é de 16 GB. Então fica aqui o sistema do portátil. Então a gente coloca, provavelmente esse aqui deve ser o cartão de jogos, né? Aqui nas laterais, esqueci de mostrar para vocês, tem um botão de liga e desliga, esse botão aqui é o de reset, as duas entradas aqui para você colocar o cartão de memória interno e o externo. Aqui embaixo a gente tem uma entrada, parece que é a entrada de carregamento, aqui em cima. Então a gente vai ter as entradas HDMI, mas está como uma entrada de HD e também tem uma entrada OTG, entrada para fone de ouvido que fica em cima, fica meio estranho, poderia ser embaixo. Do lado a gente tem o botão de volume. Então vamos lá, vamos ligar ele aqui pela primeira vez, ver se veio carregado. Galera, a imagem, pelo menos vendo aqui, ela tá muito nítida. Essa tela IPS realmente faz milagre, 60% de bateria, tem 4.475 jogos. Aqui passando pro lado, os últimos jogados, Arcade Vertical, jogos do Mummy, Final Burn, WonderSwan, né? WonderSwan Color, o Capcom Play System, Capcom Play System 2, Capcom Play System 3, MSX, PC Engine, Nintendinho no caso, Game Boy, Super Nintendo, Nintendo 64, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS, Open Board, ports, né? Dá para você colocar ports que o pessoal às vezes faz para Android, até mesmo para Linux, aqui também interessante. Configurações, Master System, Mega Drive, Game Gear, Dreamcast, Neo Geo Pocket, PlayStation 1, PlayStation Portátil e, bom, aqui eu acho que acabou, né? Tem os jogos favoritos e aqui todos os jogos, a gente clicar, então tem a lista gigante de jogos disponíveis nesse carinha aqui. Já iniciou aqui o jogo, ele tá um pouquinho alto, não sei se vai pegar
aí para vocês o áudio, né? Porque como eu utilizo o filtro, às vezes o áudio fica meio picotando. Às vezes eu coloco uma musiquinha de fundo. Mas, galera, comparado aos outros consoles da Ambernic que eu testei, o Dreamcast aqui tá liso, velho. Tá liso demais, muito liso. E o Sonic Adventure 2 é um dos joguinhos assim mais pesados do Dreamcast, né? Tem um 3D assim da hora. E esse daqui tá em 60 FPS fluido, fluido, fluido. Então dá pra jogar realmente. Se você quer testar o poder do Dreamcast, abre o Sonic Adventure. Se o Sonic Adventure rodar, provavelmente todos os outros jogos devam ter um desempenho bem da hora. E aqui realmente ficou bom, né? Dá pra usar somente o analógico, pelo visto. Mas tá muito bom. Aqui a gente tem um botão de function, né? Eu acho que é o function, tem um F. E aqui abre o menu do sistema que eles utilizam, que é o RetroArch. Então dá para salvar estado, carregar, fazer algumas outras configurações, até gravar a tela se você quiser. Vocês lembram que eu falei que ele é dual OS, né? Tem o Linux e também tem o sistema Android. Para você acessar o sistema Android, simplesmente você desliga o aparelho, né? Aperta aqui o Select, Shutdown System, dá aqui um Yes. E aí a gente vai ligar, apertando aqui o botão de liga e também o botão F aqui, o Function. E aqui no Android dá pra gente utilizar o Touch, desbloquear. A gente subir aqui, tem todos os aplicativos instalados, tem o Weather SX2, tem algum Dolphin MMJ, DuckStation e você vir aqui na central de ações, a Ambernic ela tem esse modo, tem um modo normal, se você clicar ela entra no modo game. E aqui a gente tem essa interface que ele ajusta todos os consoles disponíveis que são suportados pelo RG353V. Só que o problema, alguns consoles estão vindo meio que duplicados, até mesmo triplicados, então provavelmente você vai precisar configurar o sistema Android, pelo menos no aparelho que me enviaram tá assim. E eu não estou conseguindo fazer os jogos iniciarem por aqui, né? Por exemplo, dá 2 cliques ele não está iniciando. Então esse é um problema dessa interface. Mas se a gente voltar para a interface normal e iniciar aqui, por exemplo, o PPSSPP, que é o emulador de PlayStation portátil, que tem a versão para Android, eu naveguei aqui no menu, aí o menu tá em chinês, então mais dá para você meio que se localizar. Vamos colocar aqui o GTA PCC Stories, que eu não cheguei a jogar, inclusive dá para você utilizar o touch aqui se você quiser na tela, né? Óbvio que eu não vou utilizar, vou usar aqui mesmo os botões próprios do aparelho. A Ambernic ela é conhecida por ter bons portáteis, só que alguns, né, eles acabam não tendo uma boa performance, principalmente em jogos mais pesados. Por exemplo, God of War de PlayStation portátil vai rodar bem? Não, isso definitivamente não vai rodar bem. Então já fica aí esse aviso. Aqui tá rodando a 22 FPS e como eu falei, alguns jogos podem não rodar tão legal, você vai precisar fazer alguma configuração. Outro detalhe é que às vezes pode ser preciso, né? Às vezes dá dando queda por conta da compilação de shader, então isso também tem que ser levado em consideração. Deixa eu tentar pegar aqui a moto. Esse jogo aqui eu não consegui rodar ele no 351P, mas o 353 aqui tá indo até que relativamente bem. Eu iniciei aqui o Need for Speed 2 Underground pelo Nintendo DS, inclusive no Nintendo DS dá para você alterar a tela apertando os botões aqui de traseiros para você mudar, então bem da hora. E aqui também, ó, dá para você alternar o tipo de tela. Eu acho que o touch também funciona no DS. Isso é muito, mas muito importante porque alguns jogos do DS precisa do touch para funcionar bem. Até que tá rodando bem o DS. O 3DS é um console que um portátil, né, que você não vai conseguir executar ele bem. Então já fica aí esse aviso aí. Se você quiser comprar aqui para o 3DS, talvez não seja a melhor opção. Tem um outro, o RG505, que já roda o 3DS. Ele é um pouco mais poderoso, mas em compensação também é um pouco mais caro. O 353V é aquele portátil que você vai comprar para levar em viagem, levar no bolso. E se você quiser, né, ter algumas funções a mais, um poder a mais de portátil comparado a outros que a Ambernic já lançou, talvez seja uma boa alternativa. Aqui do PSP nós já testamos do GTA, vamos ver o PES 2011.
Esse daqui que é um jogo que acredito que todo mundo na era do PlayStation 2 deva ter jogado em locadoras. Eu mesmo passei muitas horas jogando Plays 2011 e 2012 em locadoras. E vamos ver como é que tá a performance aqui, né? Acho meio estranho controlar o boneco com os gatilhos aqui atrás, mas a gente tem que se acostumar. Usando os analógicos aqui para ter maior precisão. Errou o passe. Bom, eu acredito que esteja em 30 FPS, porque até agora nenhum lag. Não consegui chutar, mas a performance está muito boa. O PES, inclusive, tem algumas versões que você acha aí, elencos atualizados, que o pessoal atualiza até agora por PSP, né, da versão 2023. Tem toda uma comunidade que se dispõe a atualizar o sistema, o jogo em si, né. Iniciei aqui nosso Metroid Zero Mission para ver como é que tá o desempenho do jogo. E ela tá com uma tela muito bonita, pessoal. Sem sombra de dúvidas, essa tela IPS, como eu já falei, né? Ela tá fazendo milagre nos jogos. Inclusive, eu tirei um pouco o filtro, que já vejo padrão nele. Eu coloquei o filtro normal, porque eu não tava curtindo muito a imagem. Tava com aquele aspecto de tela mesmo de antiga, né? Só que eu acabo deixando o jogo na configuração padrão dele mesmo. Sem muitos filtros, sem muita firulagem, jogar o jogo na qualidade mais limpa possível. E Metroid Zero Mission é um excelente jogo, sempre testo eles, inclusive estou zerando o Super Metroid no RG351. E a sensação é muito boa de jogar esses jogos aqui 2D. Eu só acho meio ruim de controlar a mira, colocar na vertical para cima ou para baixo. O problema é que realmente esses botões aqui traseiros você precisa se acostumar com eles, senão fica bem estranho. E é como eu falei, né? Às vezes a ergonomia não é das melhores, mas com o tempo você acaba meio que se acostumando com o portátil. Igual os controles mesmo da Nintendo, né? Eu não sabia muito jogar no padrão da Nintendo, o ABXY. Com o tempo, depois de várias horas jogando os games lá de emuladores, eu me acostumei. Então já meio que internaliza isso um pouco. Então é justamente o que acontece com alguns portáteis da Anbernic, o SG351P mesmo. Demorei um pouquinho para acostumar lá com os botões também de ombro, que ele fica meio rentes, que não é a melhor disposição, mas dá para você se acostumar. Coloquei aqui o Ocarina of Time de Nintendo 64 para fazer o teste definitivo, e vocês podem estar percebendo aqui em cima, ó, 60 FPS, travado, quase não tem quedas, às vezes é compilação de shader, né, eu acho. Inclusive dá pra gente aumentar até a velocidade, se quiser colocar um fast forward, e ele vai ali a 80, 100 FPS, então isso aqui já mostra um pouco do poder de processamento desse portátil aqui da Anbernic, né? Realmente o RG353V ou até mesmo o P, o M, o MP, eles são portáteis que definitivamente valem muito a pena, principalmente por conta dessa capacidade de processamento que eles têm, né? Com esse novo chip, essa nova atualização de hardware que a Anbernic fez, e sem falar, é claro, da tela, que é uma das telas mais bonitas que eu já vi. E fiquem ligados aí no canal, assim que o vídeo de review completa sair, eu vou estar postando aqui. E óbvio, né, dando o veredito final aí com relação a esse portátil da Anbernic, que as primeiras impressões são muito, mas muito positivas. Galera, lembrando, o link de compra diretamente lá no site da Anbernic, a loja oficial no AliExpress, está na descrição do vídeo. Aproveitem que peguem o portátil aí que está em promoção. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou estar tentando responder vocês o máximo que eu conseguir. E nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço, valeu, falou!